vamos falar sobre controle estratégico de carrapatos. O carrapato bovino é um problema enfrentado por produtores em todo o país. E com medidas simples feitas dentro da propriedade, nós podemos minimizar esses problemas. No Brasil, estima-se que a perda provinda do carrapato esteja em torno de 3,4 bilhões de dólares ao ano. Essa perda é consequência de perda de peso ou de produção dos animais, danos que o carrapato pode trazer no couro, além das mioses secundárias, a transmissão de agentes da tristeza parasitária de bovinos, a famosa tristezinha, que muitas propriedades têm problemas, além do custo com o controle químico e o tempo gasto pela mão de obra para evitar esse problema dentro das propriedades. Para nos proteger da infestação de carrapatos, primeiramente vamos conhecer o nosso inimigo, ver algumas características do carrapato que podem nos ajudar nesse controle. Então, uma das características é o ciclo de vida do carrapato, que dura em torno de 21 dias. Esse período é muito importante para nos ajudar no período que vamos entrar com o carrapaticida. Uma fêmea de um carrapato, que é a mamona, aquela famosa mamona, quando ela vai ao pasto, ela chega a depositar em torno de 3.000 ovos por postura. Cada fêmea chega a sugar de 2 a 3 ml de sangue de um bovino. Ou seja, um bovino que tenha lá uma infestação de 100 fêmeas, ele pode chegar a perder 20 quilos de peso vivo em um ano. Ao contrário do que muitos imaginam, o que vemos no nosso rebanho, os carrapatos que vemos no rebanho, nos bovinos, é apenas um pedacinho do problema, porque apenas 5% da população está presente no rebanho. Os outros 95% estão nas pastagens. Então, aquela infestação que a gente vê no rebanho é uma pequena parte da infestação da propriedade como um todo. Para que o produtor faça um controle estratégico eficiente, ele precisa responder 3 perguntas. A primeira delas é quando entrar com carrapaticida, que momento a gente deve começar um controle químico. A segunda é o que utilizar nesse controle. Qual produto deve ser o mais indicado para a minha propriedade? E a terceira pergunta é como esse produto deve ser aplicado. Quando o produtor responde essas 3 perguntas e faz esses 3 passos de forma eficiente, a gente tem um bom controle de carrapatos. Então, vamos começar a primeira pergunta, quando? Normalmente é como está na figura aqui. Quando visualmente a gente vê animais infestados, um rebanho infestados. Quando a gente vê muitos carrapatos, as mamonas, no meu rebanho. Neste momento, quando o rebanho está infestado, é onde normalmente é feita a tomada de decisão de entrar com um carrapaticida ou com um controle químico. E aí a gente já é tarde. O que a gente precisa fazer é nos antecipar em relação ao carrapato. Vamos ver mais algumas características do carrapato que vai nos ajudar no controle da infestação. A zona de conforto do carrapato, onde ele tem uma boa reprodução, é quando a temperatura ambiente está entre 15 e 35 graus e quando a umidade está superior a 60%. Nesse momento, as condições estão favoráveis à reprodução do carrapato. Então, a decisão de quando agir, nós vamos agir quando as condições estão desfavoráveis ao carrapato. Ou seja, quando os períodos em cada região estiverem fora da zona de conforto, onde a temperatura esteja abaixo de 15 graus ou acima dos 35 graus e a umidade esteja inferior a 60%, ou seja, naquele período da seca. Esse período vai variar de região para região. De acordo com a sua região,
quais os meses em que as condições climáticas estão desfavoráveis ao carrapato. E é neste momento que a gente vai agir. Como que nós vamos agir? Se eu optar por utilizar banho pelos animais, eu vou fazer uma série de 5 a 6 banhos no período de 21 dias, que é em relação àquele ciclo de vida que nós falamos. Então, se eu for utilizar banho, 5 a 6 banhos em intervalos máximos de 21 dias. Se eu for utilizar Puron, eu vou fazer de 3 a 4 aplicações no período máximo de 30 dias. E essa sequência aqui, lembrando que é naquele período desfavorável, no período ou da seca, ou que as temperaturas estejam abaixo de 15 graus ou acima dos 35. A segunda pergunta, o que utilizar? Um dos maiores problemas que o produtor enfrenta na propriedade é a resistência. É a utilização de produtos com pouco efeito sobre o carrapato, sobre aquela infestação. O que é que tem causado essa resistência cada vez maior dentro das nossas propriedades? O primeiro ponto é o uso indiscriminado do carrapaticida. É uma utilização sem seleção nenhuma desse produto. Outro ponto importante é o uso das doses não recomendadas. Doses inferiores ou superiores àquela recomendada na bula podem ajudar na resistência dos carrapatos dentro da propriedade, em que as gerações seguintes se tornem cada vez mais resistentes àquele produto mal utilizado. Um terceiro ponto é o período não recomendado. A utilização em períodos muito curtos daquele carrapaticida também favorece a resistência dos carrapatos àquele princípio ativo utilizado. A rotação de produtos sem critério. Muitas vezes, na tentativa de resolver o problema dentro da propriedade, o produtor troca de princípio ativo de forma indiscriminada. Nesse momento, eu favoreço também a resistência dessa população de carrapatos dentro da propriedade. É importante que a escolha do produto seja sempre sob orientação de um técnico, para que evite a resistência e que o problema se torne mais difícil ainda de ser resolvido. Vamos fazer um teste bem simples para saber se aquele produto que eu estou utilizando dentro da minha propriedade está sendo eficiente ou não no controle de carrapatos. Então, no momento em que eu vou fazer o banho desses animais, no dia que eu for fazer a aplicação do carrapaticida, eu vou separar 20 fêmeas engurgitadas. O que são as fêmeas engurgitadas? É aquela famosa mamona. Aquele carrapato que está grande, cheio de sangue, que a gente costuma chamar de mamona, ela é a fêmea. Então, antes de eu fazer o banho dos animais, eu vou recolher 10 fêmeas que não vão ser expostas ao carrapaticida, antes de eu dar banho. Após o banho, eu vou recolher mais 10 fêmeas que foram expostas ao carrapaticida e vou levar essas fêmeas, essas mamonas, e vou guardar em um recipiente limpo, né, e que posteriormente vai ser descartado. Após 7 dias, eu vou observar se essas mamonas fizeram deposição de ovos ou se elas morreram e não fizeram a deposição de ovos. Naquelas 10 que não foram expostas, espera-se que elas façam a deposição de ovos normal. Essa vai me servir de controle para eu saber o que é uma mamona quando ela faz a deposição de ovos. As outras 10 que passaram pelo carrapaticida, que estavam no animal no momento do banho, espera-se que elas não façam deposição dos ovos, que elas morram e a gente não veja lá no recipiente ovos depositados. Nesse caso, significa que o carrapaticida que eu estou utilizando está fazendo efeito, ele está sendo eficiente. Se mesmo aquelas fêmeas que foram expostas ao carrapaticida, eu identificar a presença de ovos no recipiente, significa que o produto que eu estou utilizando não está fazendo efeito e que eu devo
trocá-lo ou buscar um técnico que possa me orientar nesse sentido. Esse é um teste simples que o produtor mesmo pode fazer na sua propriedade e acompanhando ao longo de todo o período de aplicação do carrapaticida se está sendo eficiente ou não. Outro teste que podemos fazer é o teste de sensibilidade. Esse já é um teste laboratorial em que eu vou enviar esses carrapatos para um laboratório e o resultado desse teste é uma lista com todos os princípios ativos que eu posso encontrar no mercado e qual a resistência na minha propriedade daquele produto, qual seria a eficiência dele na minha propriedade. Como eu faço isso? Primeiro, eu vou deixar 2 ou 3 animais de 30 a 45 dias sem ser exposto a carrapaticida, sem contato nenhum com o carrapaticida. Esses animais vão apresentar uma infestação de carrapatos e eu vou coletar cerca de 150 fêmeas, lembrando, aquelas mamonas. Essas 150 fêmeas a gente vai lavar, secar com papel toalha e colocá-las em um recipiente com furos, identificado, e vou enviar esse recipiente para um laboratório de sua preferência. Existem alguns laboratórios que oferecem esse serviço. Vocês podem perguntar aí na sua região, aos técnicos ou profissionais da área, quais os laboratórios prestam esse tipo de serviço. Após o envio desses carrapatos, o resultado será uma lista com quais os princípios ativos que funcionam ali dentro da minha propriedade. Então, eu vou ter uma resposta de acordo com os meus animais. O recomendado é que esse teste seja feito anualmente. Todo ano o produtor faça esse teste para a tomada de decisão, qual produto utilizar naquele ano. A terceira pergunta é como? Como utilizar esse produto? E aí a forma de aplicar o carrapaticida, existem algumas etapas que devem ser cumpridas para que a gente faça de forma eficiente. A primeira delas é a segurança do operador. Lembrando que esses produtos são produtos químicos e que a gente precisa preservar a saúde da pessoa que está aplicando esse produto. Então, recomenda-se que o operador utilize o equipamento de proteção individual, o conhecido EPI. É importante que esse trabalhador tenha orientações, seja instruído de como manipular e trabalhar com esse tipo de produto. Uma outra etapa é a dose do carrapaticida, a validade e a conservação desse produto. A utilização de doses inferiores pode lá acarretar aquele problema que já falamos, da resistência do carrapato. Então, é importante que ao adquirir um produto, a gente faça a leitura da bula e trabalhe em cima do recomendado do produto, não utilizando doses nem inferior nem superiores ao que está instruído. Nunca fazer a utilização de produtos vencidos, sempre trabalhar dentro da validade, para evitar que a gente faça toda a aplicação do produto e ele não surta efeito. Outro cuidado que temos que ter com esse tipo de produto é o local de armazenamento, para que ele mantenha a sua eficiência na aplicação. A terceira etapa é a quantidade de produto, a quantidade de solução utilizada. Quando a gente vai trabalhar com banho, a gente precisa se alertar para que realmente seja um banho de todo o animal. Então, devemos usar 4 a 5 litros do produto, da cauda do produto, em cada animal adulto. Ou seja, aquela bomba costal que é comum ser utilizada, de 20 litros, ela vai banhar apenas 4 animais. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. A quarta etapa é a pressão de aspersão. É muito importante que a pressão de aspersão do equipamento utilizado seja suficiente para o produto atravessar o pelo do animal
e entrar em contato com o couro. Equipamentos que tenham pouca pressão normalmente fazem gotas maiores e a falta da pressão faz com que o produto escorra ao longo do pelo e entre em pouco contato com o couro. Então é importante que esse equipamento esteja regulado e com aspersão suficiente para que eu leve o produto até o couro do animal. A quinta etapa, o local de aplicação. É importante que esses animais estejam contidos e essa contenção deve ser individual. Assim eu garanto que eu vou banhar todo o animal de forma uniforme e vou atingi-lo em locais mais difíceis, por exemplo, entre as pernas, próximo ao ubre. Normalmente é muito comum a gente ver em propriedades o rebanho sendo preso numa área do curral e o banho é coletivo. E isso faz com que, muitas vezes, os animais não sejam banhados de forma uniforme. E esses locais de difícil acesso não recebam o produto. Então, a contenção individual do animal é importante. Vamos para a sexta etapa, o horário e as condições do animal. A gente recomenda que essa aplicação seja feita pela manhã, nos horários mais frescos do dia. Outra coisa que precisamos nos atentar é evitar que o banho e a aplicação do carrapaticida seja feito logo após um esforço físico do animal. Então, no dia que a gente for fazer a aplicação, evitar que os animais sejam submetidos a esforços físicos. A sétima etapa, resíduo no leite. Esses produtos, muitas vezes, eles têm apresentam resíduos no leite após a aplicação. Então, é importante que o produtor tenha cuidado e respeite o período de carência dos produtos. Esse período de carência está indicado na bula do medicamento. Então, respeitar para que possa comercializar o leite ou a carne do animal dentro do período de carência. Encerramos assim o nosso assunto sobre controle estratégico de carrapatos. Falamos os principais pontos que podem ser feitos na própria fazenda para ter sucesso nesse controle. Eu agradeço, obrigada e conte sempre com o Senar.